Olá, é um prazer enorme ter você aqui conosco mais uma vez. E como a gente sempre traz novidades, sempre traz conteúdo muito rico, e agora nós começamos essa fase de convidar os nossos membros e a cada episódio vem uma pessoa extraordinária, hoje não poderia ser diferente. Então, eu tô aqui, sou Renata Biapina, sócia fundadora do Portal Confraria Brasil, junto com a minha sócia Ruth Vieira, e nós hoje estamos tendo a honra e o privilégio de receber uma membra incrível. Vocês vão conhecer a história dela agora. Tatiana Simplício, arquiteta, urbanista, um escritório de arquitetura especializado em consultórios em ambientes médicos de excelência, para promover qualidade de acessibilidade, qualidade de ambiência, qualidade de atendimento. Tudo isso é pensado na hora de desenhar o teu projeto. Ela é dona da T-Simple, uma empresa que cresceu absurdamente nos últimos anos. Ela vai contar essa história aqui pra gente, Tati. Prazer enorme te receber aqui, seja muito bem-vinda. Você já sabe que a Confraria é sua casa nos nossos encontros. Eu sempre falo para você que a reunião da confraria só começa quando você chega, não é? Então o podcast só vai começar porque agora você está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Obrigada, Ruth. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Gente, ela é baixinha, mas vocês não têm noção da potência que é essa mulher, do alcance que ela tem. Vocês vão ouvir tudo que está na cabecinha dela agora. Ela é pequena só no tamanho, viu? Só no tamanho, porque ela é muito grande, gente. Ela é gigante. Ela é gigante. E eu costumo falar, meninas, que eu não sou pequenas empresas e grandes negócios, mas eu sou uma pequena mulher com grandes negócios. Uau! Agora fala isso aqui, ó, olhando para essa câmera aqui, que a gente vai fazer um take seu assim maravilhoso. E aqui a gente faz, como é que a gente conecta, Ruth? Pessoas, network e negócios. Faz um take desse maravilhoso, que eu vou fazer um corte, porque aqui, ó, é vida real. É isso aí. Como eu costumo dizer, né, que eu não sou pequenas empresas e grandes negócios, mas sou uma pequena mulher com grandes negócios. Maravilhosa. Aqui na confraria é isso, tá? A confraria não tem nada fake, não tem armação, não tem montagem. Aqui, ó, é vida real. A gente faz e mostra o que tá fazendo. Né? A Tati frequenta nossas reuniões desde o início, sabe que aqui é vida real. E a gente quer ouvir a tua vida real, porque a tua vida real é uma história de muito sucesso. E o que você faz me encanta muito porque você toca outras vidas. Ninguém vai para um consultório médico como quem vai para um salão de beleza. Você não vai para um consultório médico a passeio, né? Normalmente você pode até, no caso de uma cirurgia plástica, de uma dermatologia, estar em busca de um procedimento estético. Mas para todas as outras áreas você vai por alguma dor. Seja ela maior, menor, mas você tem uma dor a ser tratada. E você chegar num ambiente que já é tenso, que você está preocupada, às vezes é com um filho que você está levando, um filho doente, você chegar, receber acolhimento, aquele ambiente está preparado para você, principalmente para receber uma criança, e a gente tem um projeto aí de inclusão grande que ela vai falar, que está saindo do forno, mas eu vou deixar ela falar. Então é extraordinário a pessoa sentir esse acolhimento desde o minuto da chegada. Então, o que é a T-Simple? Como é que surgiu a T-Simple? Quem é a Tatiana por trás da T-Simple? Muito bem, gente. Eu sou, olha, Tatiana Simplício já vem com o nome, né? De Simplício, de simplicidade. Então, em todos os projetos, a gente aborda essa simplicidade, mas de uma forma integrada, né? A gente aborda de uma forma que venha a reunir todos os elementos, né? Quando a gente vem falando de olfato, audição, visão, tato, paladar, e isso é o que a gente observa dentro da clínica ou dentro do consultório. Quando a pessoa entra, a gente já vê o trajeto, né? O trajeto do paciente, a jornada do paciente. Será que eu vou proporcionar uma jornada incrível, mediana, boa? A gente quer proporcionar a jornada incrível, então a gente tem que observar já na entrada dentro da clínica. E é isso que a gente trabalha, a T-Simple, ela trabalha em cima disso, né? Para ter esse olhar clínico, né? Ver quem é que vai consumir daquele espaço, porque é sim um consumo, tá? A pessoa que vai entrar dentro da clínica ou do consultório, ela tem que se sentir
acolhida, muitas das vezes se sentir bem, sabe? Vamos falar de estética. O lugar tem que se portar bem para a pessoa se sentir bem, sabe? Ela consegue chegar num lugar plena só de estar no ambiente. Aí agora a gente já puxa para crianças. Aí o local tem que entreter a criança, senão ela vai ficar chorando ou qualquer outra reação que é normal da criança. Eu acho que é isso que a gente trabalha, sabe? É o perfil do É a cliente, experiência é a que o cliente experiência. vai ter, né? E o atendimento médico, ele já se diferencia, a qualidade do atendimento, e a perspectiva, a lembrança, a memória que você fica daquela experiência, ela começa desde o momento que o cliente chega. Então, se ele chega num ambiente iluminado, num ambiente claro, um ambiente que ele consegue circular bem, que ele não se sente confinado, já é uma experiência diferente, né? É isso aí. A experiência, quando a gente trabalha a organização funcional do espaço, a gente está dando para ele uma locomoção melhor, uma circulação dentro do ambiente e ele não vai se sentir estressado. O ambiente ele comunica bem com a pessoa quando ele chega no ambiente e não se sente confinado. Um ponto, tá? Posso contar sobre a minha experiência com o hospital? Há 2 anos atrás eu fiz uma cirurgia e é exatamente isso que você está dizendo. A minha experiência no hospital onde eu fiquei internado para a cirurgia foi de estar hospedado em um hotel. Exatamente essa Fica mais experiência. leve, né? Ficou completamente leve. Os móveis não eram brancos, tinham cores diferenciadas. A própria decoração do corredor do hospital, dos quartos, eram iguais a um hotel. Então, eu tive uma experiência, isso que você está falando é totalmente pertinente, porque eu não me senti Aí, internada. então, aí eu vou falar uma coisa. Fala pra ela qual foi o hospital. Ai, sério? Fala pra ela qual foi o Hospital hospital. Silvestre. Ah, não acredito. Fala pra ela qual foi o Nossa, hospital. foi uma experiência assim incrível. Primeiro que E aí? o saguão de entrada do Hospital Silvestre é de um porte de um hotel de luxo. É uma coisa assim tão fantástica. Eu fiquei tão apaixonada quando eu conheci, porque eu já cheguei lá para cirurgia. E quando eu conheci a instalação, quando eu conheci o quarto, eu falei, meu Deus, isso aqui não tem cara de hospital, isso aqui parece um hotel de luxo. E eu fiz questão, porque ela vai contar o que que ela tem a ver com isso. E eu sou médica, sou auditora médica e auditei durante muitos anos a auditoria do Hospital Silvestre e eu tenho um carinho enorme por toda a equipe que está lá. Então vai todo mundo assistir esse episódio, E que eu eu vou não mandar esse sabia. episódio para todo mundo. E eu não sabia disso, mas eu já quero aqui, ó, já que você tem esse contato, agradecer o serviço do Hospital Silvestre, de toda a rede Silvestre. Eu sou cliente do Silvestre já há uns 5 anos, mais ou menos, e eu não tenho sequer uma queixa para fazer dessa organização que é maravilhosa. E agora eu tô assim muito feliz de saber que foi você que proporcionou para mim, para tantos pacientes do Hospital Silvestre essa experiência incrível. Eu, gente, realmente não sabia que tinha sido ela. Eu vou contar para vocês então. O Hospital Silvestre é minha casa desde 2013. Então aí já. Não, 13 não. Desde 2013. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Que Olha a incrível, experiência que que você teve. incrível. Olha, gente, olha só, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Isso aqui é prova social autêntica. Ruth não sabia, eu Não sabia sabia. disso porque quando Tati entrou, a reunião da Tati foi comigo, a gente teve ali uma proximidade maior, né, nessa entrada dela, na admissão dela como membro, e eu nunca toquei nesse assunto com a Ruth. A gente se reúne muito, a gente conversa muito, fala muito, mas é tanta coisa acontecendo na confraria, tanta coisa para administrar, que essa história realmente passou. E agora, quando ela fez essa menção, eu falei, opa, eu não posso perder essa oportunidade de contar. Então, olha a prova social que a gente está trazendo para vocês, né? Elas não sabiam uma da outra e a Ruth, como cliente, viveu uma experiência extraordinária Vivi. com um projeto da Tatiana. O que você, médico, psicólogo, terapeuta, você que tem um consultório, que tem uma estrutura voltada para a saúde, por que você ainda não contactou essa mulher? E olha só, eu lembro que na época minha mãe me ligou
E eu fiz a chamada de vídeo, eu mostrei o quarto. Falei, mãe, isso aqui não parece um hospital, parece que eu tô hospedada em um hotel. Eu me lembro de ter feito isso. Inclusive, eu fiz imagens, coloquei no story na época, e eu andava pelo corredor, e o Hospital Silvestre fica num lugar maravilhoso, né? Sim, Eu sim. andava pelo corredor e fazia foto dos lugares onde eu estava, as pessoas não acreditavam Eu que eu vou mandar estava isso no pra hospital. direção. Direção vai ter que ver. E olha só que teve um dia teve um dia que tinha um arco-íris muito próximo da janela. Ai, que lindo. Então, assim, é uma experiência É, estar no Hospital Silvestre, é uma experiência tão incrível que você realmente não se sente paciente. Eu me senti hóspede. deixa eu contar um pouquinho então da Por minha favor. trajetória com o Silvestre. Eu comecei lá, gente, como auxiliar administrativo, né? Incrível. E aí fui fazendo minha carreira, fiz a faculdade. O Silvestre me acompanhou em todos os episódios. Estagiei lá, eles abriram estágio para eu poder implementar, né, tudo que eu estava aprendendo. O estágio, o Silvestre é tipo um pai, né? E dentro do Silvestre, eu já lá fez várias compartimentações. Eu só vou fazer uma correção, né? O projeto dos quartos de internações foi outra arquiteta, mas o projeto que eu participo é o projeto que está vinculado ao centro cirúrgico, que é onde ela foi fazer o procedimento dela. E dentro desse contexto do Silvestre, né? O Silvestre foi me colocando em outro patamar, né? Eles primeiro me criaram ali, cultivaram, e eu sou muito feliz e grata pelo Hospital Silvestre, tá? Ai, então somos duas apaixonadas por essa Olha empresa. o que a experiência, né? Isso que a gente estava conversando. O que o projeto gera de experiência no cliente. Olha a memória que ela tem. E normalmente as pessoas têm uma memória meio traumática no episódio cirúrgico. Olha a Sim. memória que ela tem. Não, eu falo assim com um sorriso nos lábios, porque realmente foi incrível. Foi incrível. É. E a T-Simple? Como é que nasceu a T-Simple? Você começou com essa trajetória aí no Silvestre, começou a estagiar, e como é que você deu esse passo para chegar na T-Simple e depois um outro passo para ela se tornar a potência que ela é hoje? Ela começou, na verdade, muito orgânica, né? Logo após a formação, eu me debati com o mercado de trabalho. E aí eu consegui desenvolver e abrir o meu próprio escritório. Comecei atendendo ali, que eu já tinha uma cartela de médicos, enfim, então comecei por aí. Comecei a atender médicos. E aí, esses médicos, eu trabalhava a residência deles. Quando Nossa. eu vi a oportunidade, e aí teve a evolução da T-Simple, é que a gente foi desenvolvendo junto com o médico. Eu comecei. E eu vou te interromper. Aqui nós temos uma visionária, Nossa, porque total. ela ia por um caminho, de repente ela visualizou uma oportunidade. É o que aconteceu muito com muitos empresários na pandemia. Uns venderam lenço, outros compraram para enxugar as lágrimas. Então você teve uma visão do que você poderia criar dentro do teu negócio, e isso sim é um empreendedorismo raiz. É isso que é esse conceito que a gente que a gente pode aflorar no empreendedor, né? O que mais eu posso fazer? É por isso que a confraria não para de crescer, porque as ideias, as conexões são infinitas e também as possibilidades são infinitas, é um mar de possibilidades. E eu quero deixar aqui bem registrado que em qualquer negócio, não importa o negócio que você se propôs a fazer, sempre existirá um mar de oportunidades. Nossa, eu acho a Tati uma visionária. É uma Eu visionária. acho a história dela Obrigada, gente. incrível. Obrigada. E foi assim que a T-Simple começou a se desenvolver. Eu comecei com residencial na T-Simple, com um cliente que eu já tinha em mãos, e a gente foi modelando esses nossos clientes.
Então, os nossos clientes, esse perfil de cliente, ele tem clínicas, ele tem consultórios, e foi aí que a T-Simple, opa, eu vou então oferecer para esse meu mesmo cliente um outro serviço. E aí, a T-Simple para clínicas e consultórios, né, ao qual a gente se especializou. Eu sou especialista em arquitetura para a saúde, mas sendo precisa, em pós-graduação em arquitetura hospitalar. Nossa, incrível. E, e aí ela vai se desenvolvendo e a gente vai desafiando, né, a T-Simple a crescer. E foi tão, assim, o sucesso foi tão maravilhoso que logo depois a gente desenvolveu e o Silvestre entrou. Ela nos apoiou, né, nessa maturidade da T-Simple. Foi quando, então, a gente foi contemplado a entrar no mercado que é tão difícil e competitivo, que é o hospitalar. Então, e a gente tem mais desafios aí, não para por aí, né? Eu acho que só nasceu, né? Agora que vai começar a desenvolver. A T-Simple, você e mais quem que estão lá à frente? Você é a CEO da empresa. Sim, E você conta com quantos braços ali de suporte para te ajudar? Qual é a capacidade que você tem de volume de. Porque são obras grandiosas, são. né? São obras grandiosas. Você precisa de braços ali Sim. para te ajudar. Então, qual é a capacidade que você consegue abraçar ali para a gente ver o porte dos clientes que a gente vai trazer para você? Porque eu quero botar cliente na tua mão. Que a comunidade da Confraria Brasil é isso. Aqui a gente tem uma ajuda mútua. Aqui a gente está um pelo outro. Aqui a gente cresce junto, a gente divide junto, a gente trabalha o CPF, a gente trabalha o CNPJ e não pode a gente ter uma membra extraordinária, além de ser uma profissional incrível, ela é uma pessoa que, gente, eu quero que vocês tenham a oportunidade de conhecer o ser humano que essa pessoa é nesse podcast. Não vai caber tudo aqui, mas eu quero que vocês conheçam pelo menos um pouquinho. Ela é de uma doçura, de uma candura. Quando ela chega na reunião, eu falo que a reunião começou porque o abraço dela chegou. É um bibelô, Então, né? ela é o nosso bibelô. Então, assim, eu acredito tanto no teu trabalho, eu acredito tanto no teu potencial, que eu quero que isso chegue a quem merece, né? Quem precisa te contratar. É quem merece ter um projeto desenvolvido pela T-Simple. É muito bom ouvir isso e gratificante. A T-Simple tem sim braços para ajudar ela e ela, na verdade, foi crescendo porque eu fui orientando outros colegas meus que não são especializados em área de saúde, mas que vinha esse perfil de cliente para eles para abraçarem, peguem, atuem. Eu ajudo vocês, eu ensino vocês, eu modelo o que precisa para ficar dentro de normas, porque é um projeto complexo, os projetos para a área da saúde, e muito normativo. Então, eu comecei a incentivar meus colegas a pegarem esses desafios e eu comecei a estimular e colocar dentro das normas. Hoje funciona ativamente. E esses meus colegas é que são meus braços hoje, porque eles também se especializaram, né? Então, é eles que são os meus braços. E eu conto também com a ajuda de outros escritórios quando é para fazer detalhamentos, coisas mais técnicas, né? E dentro do meu escritório mesmo é eu, uma designer de interiores e outra arquiteta. Incrível. E eu tô sentindo um cheirinho de mentoria aí no ar. Eu pensei, nossa, pensei a mesma coisa. Eu acho que tem mais do que possibilidade de nascer um produto aí Tem. diferente. Tem. Eu acho que, na verdade, esse produto já existe. Porque isso que ela relatou dos colegas que ela foi ajudando, eu vivenciei isso. A minha mentoria em auditoria médica nasceu disso. Eu ajudava os colegas e eu não sabia que isso se chamava mentoria. Você já imaginou quantos e quantos colegas seus, arquitetos, estão espalhados por esse país e precisam dessa sua orientação? Uma distância geográfica que a T-Simple não consegue chegar fisicamente, mas o conhecimento dela consegue alcançar. Você já pensou o patamar que você pode levar a tua empresa através do conhecimento? Não tem nada mais valioso do que a divulgação de conhecimento. E isso você faz com louvor. Eu não tinha pensado, tá, sobre isso. Elas estão aqui já
me dando. A nossa mente é um terror, gente. Eu sou o perigo, eu com Ruth aqui. Vocês não têm ideia do que essas duas mentes aqui, nós somos terríveis. Nunca pensei nesse nível, né, de profissionalismo e de conhecimento, né? Mas é bem-vindo, né? Nossa, você tem tudo para isso. Tudo, tudo, Eu tudo, também tudo, acho, tudo, tudo. concordo. Você imagina quantas vidas você não vai conseguir impactar. Quantos consultórios que você não vai ter perna para chegar, porque estão lá em outras regiões do país, mas que o teu conhecimento pode chegar. Quantos clientes podem vir a ter essa nova experiência? Quantos pacientes podem ter um dia, um momento de sofrimento amenizado, porque o seu conhecimento chegou a um colega que está do outro lado do país? Olha o poder disso. Sim. Vamos conversar E muito, até, dona Tati. e eu fico até arrepiada, né? Sobre essa interação e sobre esse potencial crescimento, né? Sim. E poder ajudar. Eu gosto de ajudar, é sério, eu gosto de estar envolvida, eu gosto de ajudar, eu gosto de ensinar também, né? Sim, Então faz sentido, sim. O sim. conhecimento foi feito para ser E ela tá multiplicado. bem dentro do sentido da confraria, né? Porque o nosso Sim, foco são pessoas que se unem para fazer network e, por sua vez, que fazem negócios. Então, assim, todos os nossos membros, a gente procura, nós procuramos membros, nós escolhemos os nossos membros. Pessoas que têm o mesmo propósito, que têm os mesmos princípios que nós temos, pessoas que queiram servir o outro, que queiram se conectar de uma forma verdadeira, com o final de fazer negócio, terminando fazendo negócio, mas o que interessa, o mais importante é a pessoa, é o CPF. Não existe um CNPJ forte com CPF fraco. não. Então, se a gente não fortalecer o CPF, dificilmente o CNPJ vai se fortalecer. E a Tati é uma prova viva disso, que é uma pessoa que pode, mas não passa, tá? Pode passar despercebido. Mas se a gente não para, não dá a oportunidade de conhecer a pessoa a fundo, é um furacão que passa e você nem percebeu. Nas nossas reuniões eu costumo falar muito isso. Não existe negócio que não faz sentido. Se não fez sentido para você, você não entendeu o negócio. Essa é a verdade. Então, muitas vezes as pessoas estão em uma reunião de network e alguém passa despercebido e aquela pessoa simplesmente ignora. Não faz uma reunião, não chama para conversar, não chama para conhecer de verdade. É por isso que nós criamos esse espaço aqui para que as pessoas realmente, que o mundo, não só os nossos membros, porque esse podcast vai ser assistido por milhares de pessoas, tenham a oportunidade de conhecer os nossos membros, de conhecer mais a confraria a fundo, sabendo quem é a pessoa por trás do CNPJ dela. Isso, e agora eu já tô assim muito apaixonada por ela. Eu já estava ligada por ela, ligada com ela, e há 2 anos atrás e nem sabia. Olha só, eu já não estou mais pensando só nos colegas dela aqui do Brasil. Agora que você falou do mundo, eu já quero jogar Tecílio no mundo. Tem hospitais no mundo inteiro, clínicas no isso mundo é inteiro, muito grandioso. médicos brasileiros Verdade. ou não, no mundo inteiro. Isso é muito grandioso. E assim, e ela tem um projeto que ela conversou comigo essa semana, que eu fiquei deslumbrada, que é voltado e conversa muito com a Confraria Inclusão, Ruth. Uau! Muito com a Confraria Inclusão. Nossa língua. E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Sim, nós entendemos que a T-Simples ela precisa sempre se desafiar e evoluir. E como nós já fazíamos o residencial para médicos, dentro da nossa especialidade seria muito agradável e confortável para a gente que já estamos especializados em ambientes para a saúde, a gente proporcionar dentro do residencial ambientes voltados para a saúde e voltados para a inclusão. Eu tenho 2 estudos de caso de ambientes, né, voltado para a pediatria infantil com crianças com doenças atípicas. E esse estudo de caso me trouxe
vários insights, né, para isso passar da clínica, porque esses dois casos são de clínicas, e agora a gente quer passar para o residencial. Esse é o nosso projeto de, assim, de importância, sabe? De ressignificação, de evolução do residencial comum tradicional para agora pensar nos ambientes, pensando na inclusão. Fantástico, fantástico. E essa inclusão, a gente tanto vê em crianças, e como a gente tem um protótipo, um projeto já de protótipo, todo personalizado pelo escritório, de residencial para idosos. Porque a gente pensa assim, todo mundo envelhece um dia, né? Todos nós vamos envelhecer. E o ambiente ele tem que ser preparado para isso. Quando a gente pensa na prevenção, a gente está antecipando algumas coisas que pode evitar de um idoso cair dentro de casa e ter que ir correndo para urgência e emergência. Toda a locomoção do idoso é diferenciada, o assento para o idoso é diferenciado, tem que ser robustos, tem que ser seguro para ele se firmar e sentar, as mesas sem cantos que venham arranhar, porque o idoso, ele é muito sensível. Ele entra numa fragilidade de pele. Então, faz muito sentido para a gente da T-Simple, para nós da T-Simple, olhar para esses lares com um olhar para a saúde, para a prevenção. E também para as crianças, né? Porque a gente vai trazendo esse caso dos cases para o ambiente infantil com crianças com doenças atípicas. E é maravilhoso esses dois casos de clínica, de ver a interação de criança com autismo interagindo com o ambiente. É incrível. Mas, Tati, você falou sobre arquitetura aí para casa dos médicos. É só para casa de médicos? Eu vou te perguntando isso porque eu sei que vocês fazem casas de modelo inteligente. Casa inteligente, com automação, com tecnologia. E isso é um sonho que eu tenho. Ter uma casa toda padronizada. Te ama a tecnologia, né? Eu sou uma apaixonada por tecnologia, então eu quero uma casa inteligente, eu quero uma casa automatizada completamente e também quero uma casa projetada para mim. É só para os médicos ou nós, pobres mortais, podemos usufruir desse Ela quer trabalho? um projeto com exclusividade a la Ruth Vieira, né? E como é que você fala? Deus tem os escolhidos? Deus tem seus preferidos. Tem seus preferidos. Desculpa a casa resto, dela vai ser o seu projeto preferido. Ó, já Desculpa o conheço. resto da humanidade, Já mas conheço. Deus tem seus preferidos. Já conheço. E sim, atendendo, né, às exigências do nosso público. Não é porque a T-Simple é especializada em saúde que ela se ingessa só em clínicas e consultórios ou atende só médicos, não. Tudo relacionado à saúde mental, física, de qualquer ser humano, a gente engloba dentro da T-Simple. Então, a gente atende outros perfis e a automação, ela veio com o crescimento da T-Simple. Ela é uma bebê de 6 anos, então agora nós estamos pegando a automação porque esse é um cuidado que a gente tem com o nosso cliente, que eles merecem sim ter automação, ter, sabe, a qualidade de energia e de sustentabilidade dentro dos seus lares, colocar neurociência dentro dos lares delas e aplicar também biofilia dentro dos seus lares, tudo pensando no conforto, no bem-estar e na saúde. Quando a gente fala sobre a questão de tornar os ambientes com uma climatização adequada, a automação também faz sentido, porque a Alexa dá esse comando. A gente pode dar o comando para a Alexa e ela ativar. Para o ambiente ficar, sabe, fresquinho, ajustado. Meu sonho. As cortinas se abrirem, você passar o comando. Isso para o paciente faz total sentido. E aí a gente transporta lá a especialidade da T-Simple para as residências. Olha quem vai fazer o resto da minha obra. Olha quem vai fazer a minha. Eu fiz cozinha, lavanderia e varanda. Falta o resto da casa inteira.
Então, e quando a gente fala em automação, para as pessoas que talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez, quais são os recursos que você pode colocar dentro de uma casa inteligente? A gente zela também pela segurança, né? Que a gente aciona, né, o comando da inteligência artificial para ela ver as câmeras, para ela travar ou destravar alguma porta. Isso é facilmente colocado no aplicativo. Às vezes você não está em casa, mas você consegue visualizar pelo seu celular como que tá lá, às vezes seu pet, né? Como Nossa, tá incrível. dentro de casa. É, então, o que que a gente traz é a refrigeração a climatização através também. Já pensou você no trânsito? E aqui no Rio de Janeiro, gente, tá quente. Gente, E ontem, aí você não vê a hora de chegar em casa, porque não é só o calor, é o trânsito. E aí você, pelo comando do seu celular, você já refrigera a sua casa para você chegar lá já tá Nossa, confortável. eu quero ter climatização até no banheiro. E eu aí botei na cozinha, maravilhoso. sim. E a iluminação também, a gente se aderiu à tecnologia. E por que não, né, os lares serem abertos para a tecnologia? Muita gente vê a ferramenta da IA, da inteligência artificial, como algo que vai dominar o mercado, mas que vai roubar os trabalhos de outras pessoas. Não, a gente tem que evoluir com ela, não vai roubar. Ela vai nos colocar em outro patamar. E é isso, sabe? É isso que a gente traz para os usuários, para dentro dos lares, para dentro dos hospitais e clínicas, conforto, eficiência e tecnologia. Excelente. Maravilhoso, maravilhoso. Olha que eu sou a cliente da automação, hein? Eu não falo que cada vez que eu paro para conversar com ela, ó, eu vou babando cada vez mais. Cada vez eu descubro uma coisa a mais. Essa mulher é pequenininha, mas ela é Ela é gigante de gigante. Ela possibilidades, é né? gigante. Eu já estou botando ela no mercado internacional. É, Mentoria dela eu vai não espero menos ultrapassar, que isso dela. ultrapassar barreiras. Ó, aceito o desafio, tá, meninas? Ela é Quero competitiva. crescer junto com vocês, porque a confraria, gente, tá aqui, ó. Eu ainda estou aqui, tá? Então eu quero chegar aqui junto com a confraria, Mas tá? muito mais alto. Esse é o Vai trabalho voar. incrível. É a nossa essência, né? A transformação de vidas, é a transformação de pessoas. Então, se a gente parar para pensar, vai aproximando pessoas com os mesmos propósitos, com as mesmas Sim. características. E é por Sim. isso que eu sempre digo que o ambiente, prestem bem atenção nisso que eu vou falar, o ambiente vence. Se você está em um ambiente ruim, com pessoas ruins, esse ambiente vai te vencer. Se você estiver em um ambiente bom, com possibilidades, um ambiente que inspira crescimento, esse ambiente vai te vencer. Não tem como. Então, para aí e pensa agora, nesse momento, Que mesas você está se que sentando? mesas você senta? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Qual a mentalidade dessas pessoas? São pessoas que inspiram o seu crescimento? São pessoas que ativam o melhor que você tem, a sua inteligência, o seu emocional, que trazem paz para a sua vida? Com quem você está se conectando? Quem são as pessoas que você quer conectar? E para o empreendedor, quem é o seu cliente ideal? É o high ticket? É a pequena e média empresa? Aqui na confraria nós podemos te atender em todos os níveis. Nosso grupo Black e o Diamond tem acessos inimagináveis. Então, quando você pensar no high ticket, a confraria tem isso para te oferecer. Quando você pensar num público mais simples, o pequeno e médio empresário, nós também temos essa opção para te oferecer. Então, como a gente sempre fala, é um universo de possibilidades. Quando a nossa mente se expande, a gente entende que há um mar azul a ser navegado, e eu digo, é para navegar sozinho. E eu não tenho medo de dizer que hoje nós não temos concorrentes, porque nós realmente focamos em pessoas que vão
se conectar com outras pessoas com propósitos parecidos, criar esse ambiente favorável, ter ações diferentes e, por consequência, ter resultados diferentes. E sabe por quê, Ruth? Porque a gente tem um pensamento, isso que você falou, que você está aqui e a confraria está aqui, eu não quero que você chegue aqui, quero que você passe. Sim. Eu, enquanto confraria, Ruth, enquanto confraria, a gente fica em paz quando o nosso membro passa de onde nós estamos. Porque quando você dá aula, quando você ensina algo, quando você distribui valor, na hora que o teu aluno te supera, é porque você é um mestre do caramba. Então eu quero que todos os nossos membros superem a confraria. Quando eles superarem a confraria cumpriu o seu propósito. Eu não quero você nivelado com a gente, não. Eu quero você aqui, ó. É o princípio da liderança, né? Um bom líder, na verdade, Forma líderes. ele forma outros líderes. E esse é o princípio da liderança. E a gente tem que carregar isso com a gente. Nós não queremos pessoas abaixo de nós, nem junto conosco. Nós queremos pessoas muito maiores. Nós queremos ser os menores da mesa. Ah, que nada. Eu acredito muito, gente. Acredito mesmo, tá? Muito que a gente crescendo, a confraria cresce também. Porque sabe, é natural. É natural. Se eu pensar pequeno, os meus liderados vão pensar pequeno, ninguém não vão se igualar a mim e eu não vou crescer. Então, assim, a confraria tá aqui e conforme eu vou crescendo, ela vai crescendo e eu vou medindo minha régua para chegar lá. E a gente vai assim, ó, tá? Eu acredito muito nisso, tá? E eu tá de parabéns, eu me sinto muito acolhida, me sinto especial. Eu vivo agradecendo. É especial. Você é especial. Eu vivo agradecendo, né, pela oportunidade. É muito carinho mesmo, tá? Na verdade, é a oportunidade nossa conhecer uma pessoa como você, tão inspiradora. É pequena só no tamanho mesmo, gente, porque ela é gigante. Talvez ela não saiba, mas ela é gigante. Ela tá aprendendo isso. Estou aprendendo. Ela tá aprendendo isso. Cada reunião ela chega mais firme, ela ocupa mais o espaço dela, porque ela sabe o tamanho que ela tem. Só não anda perto de mim que eu sou contagiosa. Olha, Renata, olha, Renata. Muito bom, meninas. Querida, prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada por tudo, pela tua parceria, por você ter nos escolhido, por você ter escolhido a confraria como tua segunda casa. E essa casa vai estar sempre de portas abertas para você, para a sua tecnologia, para a sua automação, para os seus projetos e para todos os amigos que você quiser convidar, porque essa casa é sua. Obrigada. Tá? E Seja como muito eu bem-vinda. sempre digo, é um prazer e uma honra servir ao seu lado. E as suas redes sociais, fala aqui para essa câmera onde que vão te encontrar. O Instagram é o @tsimplearquitetura e LinkedIn é Tatiana Simplício, que é no meu nome mesmo. Lá vocês vão encontrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa dinâmica e também vão encontrar e-mails, contatos. Eu espero vocês lá. E explica que tem um H no nome, que senão eles vão procurar o Tatiana sem o H. Verdade. Bem lembrado, é THATIANA. Ponto Simplício, de simples mesmo. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Portal Confraria Brasil, trazendo para você tudo o que você tem de melhor dentro da nossa estrutura, dentro das nossas oportunidades, conhecer mais os nossos membros. Seja muito bem-vindo, faça dessa casa a sua casa. Não esqueça de ativar o sininho, nos seguir, comentar, compartilhar esse vídeo. Muita gente merece conhecer o trabalho dessa gigante que sentou à nossa mesa hoje. Conto com vocês. Até a próxima.